E que através dessas palavras, a grande transformação na linha do destino dessas pessoas aconteça. Que você se encontre com sua cigana. Que você se encontre com seu cigano. E que através disso, você encontre um caminho para si mesma. E que você seja liberta definitivamente de qualquer tipo de ilusão, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de coisa que te limite, para que você voe para uma nova realidade. Isso é o que eu desejo para você. E nas bênçãos desse momento e desse alimento fogo maravilhoso, a gente abre esse momento tão especial. Então, abra seus olhos para a nova fase da sua vida. Muito obrigada por estar aqui. Vou ficar com cada um dos elementos e eu escolho um incenso. E hoje eu escolhi alecrim. Alecrim é um incenso que conecta muito com o povo cigano, porque ele traz o movimento do povo cigano. E um movimento é sempre circular, é a roda, que é o que a gente tem aqui hoje. O elemento ar, que vai fazer a conexão entre o material e o imaterial, e que vai trazer a energia do povo cigano, que vai elevar os nossos pensamentos para que a gente chegue até lá. O elemento água. Aquela que segue sempre em frente. A partir de agora não tem mais volta. O que você vai ver hoje não dá para desver. E a partir do elemento água, sua vida será completamente renovada pelos caminhos do povo cigano. E a partir do elemento terra, de cada um dos cristais, essa conexão que se monte. Um portal mágico que se abre para que esse caminho se manifeste. É uma alegria imensa receber vocês e espero que vocês tenham sentido a força que é a energia dos elementos, porque é aqui que a gente começa a falar sobre o povo cigano, e quando a gente fala sobre o povo cigano é impossível não falar sobre esses elementos, porque essa é a verdadeira essência do povo cigano, e eu sei que vocês estão aqui para saber quem é a sua cigana. Bota aqui nos comentários se você sabe quem é a sua cigana, se você não sabe, se você já sabe o nome dela, se você tem alguma informação, se você já sonhou. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui com vocês. E essa aula tem a proposta de justamente trazer a metodologia, o passo a passo, para que você saiba quem é a sua cigana. E essa metodologia é uma metodologia que ela é validada, né? E a partir dessa metodologia, muitas das nossas alunas já conheceram a sua cigana. Então, aqui a gente vai trazer mais informações para você que conhece a sua cigana, para você que ainda não conhece a sua cigana, e vai ser uma grande jornada, porque a partir desses conhecimentos, essa metodologia monta um caminho. Então, tudo que eu vou ensinar aqui para vocês hoje monta um caminho para que você possa viver a sua espiritualidade cigana de forma livre. E essa é a minha proposta para você. Eu quero que você viva a sua espiritualidade vivendo a verdadeira essência do povo cigano, porque a verdadeira essência do povo cigano é a liberdade. E a gente não pode depender de quando que vai ter uma gira, uma festa, um encontro, um estudo do povo cigano. Porque o povo cigano, quando ele está ao nosso lado, ele está verdadeiramente ao nosso lado, para construir o nosso novo destino. E se você sente que tem uma cigana, é porque você tem. Se você está aqui, é porque você tem. Tem muita gente que me pergunta isso. Mas será que eu tenho de verdade uma cigana? Se você está aqui interessada nesse assunto, se você sente essa energia, se você sente essa vontade de aprender baralho, de jogar as cartas, se você gosta de vela, se você gosta de incenso, você tem esse canal de conexão. Significa que em algum momento na sua história da sua alma, você entrou em contato com essa energia, isso fez sentido para você, te transformou de alguma forma. E o povo cigano é maestro nos caminhos da linha do destino, e por isso ele programou que a gente estivesse aqui agora. Estava escrito nas estrelas que esse exato portal, com essas exatas pessoas, estariam aqui. Para que a gente pudesse falar deles, para que a gente pudesse aprender junto a caminhar na linha do destino, para que a gente se encontrasse quando a gente se sentisse perdido, e o povo cigano tem isso para a nossa vida. Depois que a gente encontra o povo cigano, a nossa vida encontra um certo ritmo, um certo movimento, e um caminho que é inevitavelmente um caminho de bem, de alegria, de sorriso. E não que não hajam obstáculos, eles sempre vão haver, mas o povo cigano ajuda a gente a remover cada um deles. E não só os obstáculos que são vistos a olhos nus no caminho, mas aqueles obstáculos que estão dentro da gente. Aqueles que a gente esconde, aqueles medos, aquelas limitações que estão só aqui. É isso que o povo cigano vai revelar para você.
vou revelar um caminho para você mesmo, para que você siga o seu caminho, para que você viva aquilo que está escrito nas estrelas, para você viver. E eu estou muito feliz de compartilhar esse conhecimento com vocês. A minha vida é o povo cigano, e eu vivo isso todos os dias, e bendito o dia que eu decidi fazer aquele altar. A gente vai falar sobre altar hoje, e você vai entender por que você precisa ter um altar na sua casa, e esse conhecimento, realmente, se você colocar em prática é um dos pilares da metodologia da Caravana de Luz, efetivamente, você não só vai saber quem é a sua cigana, mas você vai ter com ela uma relação íntima. E aí você não vai precisar ficar esperando terreiro, festa ou qualquer coisa para se conectar com sua cigana. Então, primeiro, me perguntam quem é a sua cigana. Como que eu faço para descobrir? Eu vou jogando os búzios, eu vou jogando baralho, como que vai ser, né? Você pode ver para mim? Muitas pessoas me perguntam, você pode me dizer como é minha cigana? E, na verdade, ao contrário de que muitas pessoas pensam, porque o conhecimento, né, superficial da espiritualidade cigana, você pensa assim, se quando eu quero saber qual é uma entidade, eu vou lá no Pai de Santo, ele joga os búzios e fala qual é esse mentor. Só que na espiritualidade cigana, ela não funciona assim, porque a espiritualidade cigana não é uma egrégora de dentro da Umbanda, ela tem os seus próprios fundamentos, ela tem os seus próprios conhecimentos, tem uma outra origem, inclusive, né? A Umbanda é uma religião afro-brasileira, a espiritualidade cigana é muito mais antiga do que isso, vem de outra região do mundo, né, que vem do Oriente. Então, ela tem os seus próprios conhecimentos. E no raso, a gente acha que a gente vai ali jogar os búzios e saber qual é o nome da sua cigana. Mas para você saber quem é realmente a sua cigana, você precisa ter um altar cigano em casa. E seguir os reais fundamentos da espiritualidade cigana. É sair da superficialidade do raso, é entrar no fundamento, no fundo. E o que é a sua espiritualidade cigana? A espiritualidade cigana é um brilho que existe na nossa alma, de que a gente pode ser mais livre, de que a gente pode ser mais feliz, de que a gente pode romper com as adversidades da vida e com os preconceitos que as pessoas têm conosco, para que a gente viva a nossa verdadeira essência. E quando a gente se conecta com esse fogo divino, transformador, que acontece dentro da gente, a gente é capaz de superar o medo, de dançar com o medo, virar as situações e escrever a linha do destino. Quando você se conecta com essa espiritualidade, você vive essa espiritualidade, isso é completamente transformador na sua vida. Então, para você entender o povo cigano, você precisa entender que eles são nômades, que eles estão sempre no caminho, que eles estão sempre caminhando. Então, para você se conectar com o povo cigano, você tem que caminhar em direção a eles. E o caminhar em direção a eles significa você buscar os seus fundamentos, os seus conhecimentos essenciais. Que, como a gente viu aqui, né? Apesar da excelentíssima contribuição da Umbanda, eu sempre falo isso, eu passei pela Umbanda, ela tem uma beleza maravilhosa, eu tenho valores que são parecidos com o da Umbanda, como a caridade, né? Mas cada uma coisa é uma coisa. E aqui eu estou trazendo os conhecimentos fundamentais da espiritualidade cigana para vocês de uma forma mais aprofundada, justamente para que você possa viver essa experiência de uma forma mais livre. Então, o povo cigano, a gente tem que se conectar todo dia, porque esse fogo divino, transformador, a gente tem que se conectar todos os dias. Por quê? Os desafios acontecem todos os dias, os obstáculos acontecem todos os dias, e o caminho se faz caminhando, o destino se escreve vivendo. Então, como é que você vai, de vez em quando, ter um encontro com a sua cigana? Como é que ela vai te ajudar? Você tem que estar todos os dias com ela. E para você estar todos os dias com ela, você tem que ter um altar cigano. Esse altar, ele precisa ser na sua casa. E não, eu sei que você vê uns altares aqui muito pomposos, mas afinal, isso é um templo da Caravana de Luz, como disse. Eu vivo o povo cigano 24 horas por dia, todos os dias da minha vida. E a gente cuida de todo um templo. Mas eu contei a história lá no Instagram de como o primeiro altar foi feito numa caixa de sapato. Então, é uma caixa de sapato, foi uma vela, um incenso, flores colhidas do altar, um pão, aqueles cristalzinhos que eu tinha lá, e um baralho que eu tinha ganhado de uma amiga. E às vezes a gente só tem que começar com um simples, mas na direção certa. Porque não adianta fazer uma coisa pomposa e não está na direção certa. Por exemplo, se a gente fica na superficialidade, a gente acha que, por exemplo, vinho é cigano, e aí a gente vai e coloca o vinho no altar cigano. Mas se você bota vinho no seu altar cigano e a sua cigana for, por exemplo, uma cigana do amor, ela vai se afastar de você.
Porque só existe um clã cigano que trabalha com a bebida alcoólica, que é o clã dos ciganos guardiões, que é um conhecimento completamente diferente, um clã todo específico. E muitas vezes esse clã é confundido com as pombagiras ciganas, mas cada clã cigano tem o seu conhecimento. Tem as ciganas do amor, tem as ciganas da cura, tem os ciganos do ouro, tem os ciganos andarios, tem os ciganos da sorte que leem o baralho. E para você se conectar de forma profunda com eles, você tem que buscar os seus conhecimentos, os seus fundamentos. Então, esse é o primeiro pilar da metodologia da Caravana de Luz, que vai te permitir te conectar com sua cigana. Você tem que buscar o conhecimento. E não é o conhecimento raso, é o conhecimento aprofundado, é o conhecimento do povo do Oriente, das formas de conexão, dos banhos, das orações, do que se usa, o que se mistura com o quê. Será que eu posso misturar alecrim com boldo? De repente, na Umbanda você pode, de repente, na espiritualidade cigana não é tão conveniente. Então, não tire decisões precipitadas sobre algo que você ainda não se aprofundou. E o primeiro passo é você buscar o conhecimento. Por quê? Esses fundamentos, quando eu falo um fundamento da espiritualidade cigana, são pequenos instrumentos mágicos que vão te permitir, que são as chaves das portas para você se conectar com a sua cigana. Por exemplo, o cardamomo, né? A essência dessa vela é de cardamomo. O cardamomo é uma especiaria do Oriente. É um fundamento da espiritualidade cigana. Você consegue, através disso, aumentar a sua intuição. Bem como o anis estrelado, que também é uma especiaria do Oriente, também é um fundamento. Outro fundamento, os grãos. Então, os grãos vão ser fundamento do clã de ciganos do ouro, por exemplo. Então, cada clã tem o seu fundamento. E a sua cigana pode ser de qualquer um desses clãs, mas para você se conectar com aquela cigana principal, aquela que tem a energia mais essencial, aquela que escolheu te ajudar, eu tive uma cigana que escolheu me ajudar. A primeira foi Rosa Cigana. Ela escolheu o meu propósito. E a partir disso, fui montando os altares e as outras ciganas foram se apresentando. Então, eu fiz um altar do clã de ciganos do ouro e a cigana Jade se apresentou. Eu fiz um altar do clã de ciganos da cura e a Jasmine se apresentou. Mas para isso eu tive que buscar esses conhecimentos. A sorte de vocês é que hoje eu tenho a grande responsabilidade, o compromisso da Caravana de Luz de compartilhar esse conhecimento. Vocês sabem que eu sou muito entusiasta disso, só falo de povo cigano, né? E vou continuar perpetuando, mas quando eu quis aprender, há 10 anos atrás, não tinha curso de espiritualidade cigana na internet. Não tinha uma pessoa que me falasse, olha, faz assim, assim, assim. Sabe como é que eu aprendi? A tentativa e erro. Sabe como esses conhecimentos chegaram até mim? Através de meditação. Eu fui tão dentro em mim para trazer isso para você. E foi do fundo do meu coração que eu trouxe isso de forma revolucionária, os conhecimentos. O conhecimento é o que liberta do sofrimento, o conhecimento é o único caminho que nos guia em direção ao divino. O conhecimento da nossa essência, de quem verdadeiramente somos, das energias que nos rondam, de como a gente lida com essas energias, de como a gente lida com a linha do destino, o conhecimento. O conhecimento é o que liberta a gente do sofrimento. E o segundo ponto é você ter o seu altar, ou seja, a devoção. Né? Então, se o primeiro ponto é o conhecimento, no conhecimento você vai saber o que você deve ter no seu altar. E já de antemão, óbvio que não dá para a gente aprofundar em altar cigano aqui, porque altar cigano tem muitos e muitos e muitos e muitos conhecimentos. Dá para fazer uma aula de 1 hora e meia falando sobre altar cigano. E não é a proposta aqui, a proposta é te dar os primeiros passos, os primeiros pontos, mas eu vou te falar o simples que funciona, tá? Simples que funciona de maneira validada, tá? Porque milhares de alunas minhas já conseguiram se conectar com suas ciganas a partir desse conhecimento. Um simples que funciona é aquilo que eu falei lá do meu primeiro altar cigano. Primeiro, um coração disposto. Tem muita gente que monta um altar, que monta um ritual. Ah, eu vou montar um ritual para o amor. Aí você monta um ritual maravilhoso, enorme, cheio de coisas. Mas às vezes não tem só uma coisa que você precisa ali, a intenção certa. Tem muita gente que vai no altar e que vai pedir. Vai pedir para conhecer a cigana, vai pedir para saber o nome dela, vai pedir abertura de caminho no amor, vai pedir abertura de caminho no ouro, vai pedir um dinheiro, vai pedir emprego. Mas a grande virada da chave, guarda isso, anota isso, traz isso, leva isso para o seu coração, que altar não é lugar de pedir, é local de oferecer. Quando você se coloca no local certo do devoto, do aprendiz, o conhecimento vem.
E você tem que se colocar nesse lugar. Eu estou nesse lugar todos os dias, afinal, como é que você acha que eu trago todos esses conhecimentos para vocês? Ou você acha que isso vem da minha cabeça? Não vem, né, minha gente? Eu sou aprendiz dos mentores, eu escuto eles todos os dias, eu converso com eles todos os dias. Eu pergunto para eles as coisas. A gente tem que se colocar no lugar de aprendiz. E o lugar de devoto exige um coração sincero. Porque a espiritualidade não é barganha. Olha, eu vou fazer esse ritual, eu quero esse resultado. Olha, eu estou fazendo Ho'oponopono aqui porque eu quero esquecer aquele cara. A espiritualidade não aceita esse tipo de barganha. A espiritualidade conhece o que verdadeiramente habita nos nossos corações. Então, no altar você tem que entregar o seu coração, às vezes quebrado. Se é isso que você tem hoje, um coração quebrado, entrega no altar. Se o que você tem hoje é uma mente confusa, um caminho perdido, eu lembro que essa foi a primeira oração que eu fiz, naquele primeiro altar. Essa parte eu não contei lá no vídeo. Eu montei aquele altar e eu falei, Santa Sara, rainha cigana, eu tô perdida. Eu não sei para onde eu vou, por que que eu tô aqui, qual é a minha missão, o que que eu tô vindo aprender. Mas hoje eu sinto que o povo cigano é meu caminho. Então, eu abro mão de ter o comando. Eu confio de verdade. Eu entrego a minha vida, os meus dias ao povo cigano. E aonde você apontar, eu vou. Eu falei assim. E ela apontou para aqui e agora, esse momento, como cada uma de vocês. E quando a gente se coloca nesse lugar, que a gente vê a transformação, e nem sempre a transformação é a transformação que a gente quer, tá? Eu lembro que quando eu fiz isso, eu tive muitas movimentações na minha vida. E aí eu entendi, aprendi que povo cigano é movimento. Que povo cigano é estrada. Que eu tive que pegar as minhas coisinhas, botar na mochila que eu carregava na época e pegar a estrada de novo. E aí eu entendi que a espiritualidade não ia sempre dar o que eu queria, né? E que nem sempre ia favorecer exatamente os meus caminhos, mas que ia me dar os meios para que eu transformasse a história. Então, de frente ao altar, se você só ajusta a partir da intenção, você já muda 80% do caminho. Se coloca no local de oferecer, oferece suas orações, suas preces, seus medos, suas inseguranças, sua verdade. Na frente do altar, não tem nada que você temer. Na frente do altar não tem nada que você precise ter vergonha. Ali, quando a gente acende a chama, a gente queima os nossos papans, os nossos karmas negativos. É a única coisa, tá? Tem gente que fala assim, vou fazer uma fogueira de queima de karma. Existem rituais de queima de karma? Sim, rituais inclusive tradicionais védicos. Mas você acha que você fazer um ritual védico super complexo e continuar fazendo besteirinha, que seus karmas serão queimados? Não funciona assim. O povo cigano nos ensina a linha do destino, gente. É orquestrada por uma inteligência cósmica. É exatamente igual uma roda. O que você oferece é o que volta. E no altar é assim, é uma roda. Você oferece e a energia volta. E aí eu tenho uma proposta para você. Um altar em 7 dias. Por quê? Porque 7 dias de conexão são muito mais poderosos que 30, 60, 90 dias passados. Se você conseguir durante 7 dias estar em frente ao seu altar durante 40 minutos, se dedicar ao estudo, à devoção e à prática, que são os 3 pilares, a gente já vai falar da prática daqui a pouco, você abre a porta para conhecer a sua cigana. Simples assim. Não é um jogo de búzios, não é numerologia, não é o dia que você nasceu que vai dizer o nome da sua cigana, não é fulaninho que te disse, porque a sua cigana é esmeralda. A sua cigana vai falar com você. Mas como ela vai falar? Ela vai falar. Ela vai falar, às vezes, você acendendo uma vela, às vezes você vai se arrepiar, às vezes você vai sonhar, às vezes você vai ouvir, às vezes você só vai sentir. Quem vai falar? É ela. Ela que vai se revelar para você. E, na verdade, eu sei que você quer saber o nome, e o nome vai vir também na hora certa. Na hora que você tiver oferecido o suficiente no seu altar, para que ela consiga te devolver o nome. E o que que é o nome? O nome é a forma dela. Mas você consegue ver que o povo cigano é além das formas?
O povo cigano não é uma imagem de uma cigana que está no seu altar. Aliás, eu nem recomendo que você coloque a imagem de uma cigana no seu altar, porque isso não é um fundamento da espiritualidade cigana. Isso é um fundamento da Umbanda, que as pessoas, né, dentro do nível raso do conhecimento, trouxeram para a espiritualidade cigana, mas não é um fundamento da espiritualidade cigana. E o povo cigano é além das formas. O povo cigano reside das 4 coisas que você vai colocar no seu altar, os 4 elementos. Então, a vela, todos os dias ative uma vela ao povo cigano. Um incenso de boa qualidade, importante. Agora, a notificação do Ministério da Saúde. Gente, incenso, ele tem que ter essa corzinha aqui que vocês estão vendo, marronzinha, tá? Essa corzinha aqui que vocês estão vendo. Um incenso preto, na verdade, não é incenso. O que é o fundamento do incenso? Ele é feito de ervas cheirosas, é feito de flores, é feito de pó de sândalo, se faz uma massa, e essa massa vira um incenso. Aquele pretinho baratinho que a gente compra em qualquer lugar, ele é carvão com essência. Isso não faz bem para a sua saúde. E se você se dedicar a cuidar da espiritualidade cigana, o que vai acontecer? Você vai acender incenso todos os dias, várias vezes ao dia. Aqui no templo sempre está fumegando de incenso. Você acha que isso vai fazer bem para a sua saúde? Não vai fazer bem para a sua saúde. Vai deixar, inclusive, as paredes da tua casa catingada, né? Porque só vai escurecer nas paredes, né? Então, incenso de qualidade. Aqui na loja mágica tem incenso de qualidade de massala por R$5, 7 varetas. Investe ali no incenso de qualidade, numa vela de qualidade para o seu povo cigano. Um cristal. Um cristal. Eu comecei, era esse cristalzinho aqui que eu tinha. Comecei meus primeiros pontos de estudo de espiritualidade cigana, quando eu aprendi a jogar o baralho, era esse que eu tinha aqui, um lápis lazuli pequenininho. Eu já tenho outros, assim, ele tem muitos irmãozinhos hoje, olha que lindo esse, olha. Lápis lazuli é um cristal poderoso para se conectar com a espiritualidade cigana, tem esse. Tem uma família de lápis lazuli hoje. Mas na época eu tinha um cristal. E esse cristal, né, que eu não faço nada longe dele, sempre vocês vão ver com ele na mão, ele ajuda a abrir a porta da conexão com a espiritualidade cigana, porque os cristais são pequenas chaves de conexão, principalmente os cristais de intuição. Sodalita, octaedro de fluorita, lápis lazuli, pedra da lua marrom, pedra da lua calcita ótica, selenita branca, o ovo, a esfera, né? Então, todos esses cristais são chaves para te conectar com a espiritualidade cigana. E, de fato, quanto mais cristal você tiver no altar, melhor, tá? Existem outros representantes do elemento terra também, como, por exemplo, as frutas, as flores, os grãos, o pão, né, as especiarias, canela, cravo, anis estrelado, cardamomo, açafrão, tudo isso é representante do elemento terra. Você tem que ter pelo menos um representante do elemento terra. Então, às vezes você não tem flor, mas você tem um cristal, às vezes você não tem um incenso. O que você vai fazer? Ah, essa aqui é uma dúvida muito frequente. Não tem incenso. O que você vai fazer? Você vai queimar folha de louro. Isso é incenso. Acabei de falar que incenso é feito de ervas naturais queimadas. Então, você vai queimar folha de louro. Isso é ativar o elemento ar. Outra coisa que ativa o elemento ar, o leque. Eu super recomendo que você tenha um leque, tá? Na época que eu fiz meu primeiro altar cigana, eu não tinha um leque, mas isso aqui é um instrumento de conexão. Porque, ó, você vem no seu altar e você puxa a energia da sua cigana, você se limpa, você direciona a energia. E para quem tem sinusite, rinite, todas essas coisas, que não pode lidar com cheiro, tem que ser o leque, né? Então, o leque vai ser o representante do elemento ar nesses casos. Posso ter o incenso e o leque? Pode, gente. Incenso é chamar de povo cigano. É sempre bom você acender, tá? Mas o leque lá, sempre no seu altar, vai manter sempre ativo esse elemento. E é importante que você tenha também uma taça de água. E essa água não é só ter a água. É uma água mais um propósito. É uma água mais uma obrigação, que é: a água pode ficar parada? Não, ela não pode ficar parada. Então, o que você vai fazer? Todos os dias você vai trocar a água desse altar. E isso é tão profundo, mas é tão profundo porque quando você faz isso com intenção, isso limpa as suas emoções, limpa a sua mentalidade, limpa as suas crenças, limpa seus aspectos limitadores, limpa seus sofrimentos. Então, quando você servir a água, você serve a sua essência. Você serve a sua vontade de se conectar com o povo cigano. E aí depois você pega e você joga essa água numa plantinha, tá? Não beba essa água. Até porque ela estava ali parada, né? Apesar de que tem uns gatinhos que eu sei que adoram água de altar. A Francesca, de vez em quando, tomava água de altar também. Então, a água, ela tem que estar sempre em movimento. A água, ela sempre tem que estar em movimento. Então, vai trocando essa água todos os dias, como um grande propósito. Por quê?
o seu altar cigano precisa ser ativado todos os dias. Para que você tenha uma conexão profunda e verdadeira com a sua espiritualidade cigana, você tem que estar ali todos os dias. Se não, vem igual aquela amizade, sabe? Que você só liga para fulaninho quando você precisa. É incômodo, né? Sabe aquela amiga distante que não liga quando precisa? Aí, ó, por exemplo, quem mora perto da praia é exatamente assim. Nunca fala comigo. Mas aí chegou perto do verão, já manda um monte de mensagem, vamos fazer alguma coisa. Não é incômodo? Aí você acha que você pode fazer isso com o povo cigano que tá tudo bem. Só vai no altar quando tá precisando de alguma coisa. Só vai pro altar quando tá precisando de dinheiro. Só vai no altar quando tá no sufoco. O povo cigano você tem que se conectar todos os dias. Então, qual é o ponto 2? É a devoção. É você estar ali, é você praticar. Porque do que adianta você ter o conhecimento dos fundamentos se você não praticar? O que adianta você ter um altar se você deixa ele empoeirado? E o que adianta estar na frente do seu altar se o seu coração está empoeirado? Se você não está com a disponibilidade certa. Então, entende que a intenção aqui tem poder? Eu sei que você quer saber o nome da sua cigana, tá? E você está, ai, meu Deus, ela não vai falar nada, uma dica assim para saber qual é o nome da minha cigana? Gente, é a sua cigana que vai se revelar para você. Tenha paciência. Porque muitas pessoas perdem a parte mais linda dessa jornada porque elas estão curiosas. E a curiosidade, ela pode atrapalhar muita coisa. Muita coisa. Você perde toda a beleza do percurso. É como se você tivesse que ir para um destino e no caminho você tem várias árvores maravilhosas, todas floridas, mas você está tão neurótica no destino que você não vê nada no caminho. Não se perca, não se distraia. Só 7 dias. Essa é a minha proposta para você. Tem gente que no segundo dia de altar tem um sinal. Tem gente que vai demorar mais tempo, tem gente que vai levar mais do que 7 dias. Mas tendo essa prática de uma forma imersiva, você vê os sinais por todos os lados. Porque a espiritualidade cigana é poderosa em dar sinais. E esse altar, muitas pessoas têm dúvidas também, né? De onde que eu vou colocar esse altar? Onde que eu posso, onde que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo colocar? Comece com o simples. Então, vela, incenso, taça de água, cristais, florezinhas e o leque. Pronto. Posso botar punhal? Posso botar baralho? Pode botar o vinho? Pode, mas não agora. Não agora. Aí eu não vou te propor 7, não. Vou te propor 21 dias nos 4 elementos. Vai chegar a hora de você botar o punhal, se ela for uma guardiã. Vai chegar a hora de você botar o baralho, se ela for uma cigana da sorte. Mas tudo tem o seu tempo. Dá um tempo para você se conectar com o que verdadeiramente importa. Porque quando a gente coloca muitos elementos ali no altar, por isso que eu nem recomendo as imagens, quando a gente bota muitos elementos, a gente perde o que é importante. E os 4 elementos são importantes. O conhecimento é importante, a devoção é importante, a prática é importante. Ah, eu quero muito me conectar muito com o seu cigano, então você tem que fazer práticas. Tá? Banhos, orações, propósitos. Propósitos devocionais, meditação, dança cigana. Você tem que ter formas de você se conectar. Mas para isso você tem que ter certeza que você está indo com os fundamentos certos, na direção certa. Esse é um ponto importante. E esses 3 pontos vão trazer a conexão entre você e sua cigana. É aí que abre a porta. Quando você tem um conhecimento, quando você aplica esse conhecimento e quando você é verdadeiramente uma devota. Quando você tem a devoção, quando você tem disciplina, quando você tem consistência. E eu acho que esse que é o grande poder do grupo, né? Porque quantas vezes a gente começa uma coisa e não termina, né? Mas às vezes, quando a gente está ali num grupo, por isso que eu quis trazer aqui o grupo, as carinhas de vocês se conectando, porque o grupo tem poder, a egrégora tem poder, o clã tem poder. Aqui a gente está abrindo um clã de pessoas que estão realmente dispostas a se conectar com a espiritualidade cigana. E isso pode ser a grande virada de chave da sua vida, foi a minha, tá? Então eu montei meu primeiro altar e foram 7 dias de conexão, e Rosa Cigana revelou-se através de um sonho bonito. Um sonho onde ela estava, assim, numa praia, né, e era o pôr do sol, e eu nunca vou esquecer. Eu tenho certeza que você nunca vai esquecer. E quando você se abre para o tempo das coisas, você vive uma coisa tão mágica, tão bonita, tão cheia de significado.
E aí você tem certeza do que eu te disse quando a gente começou essa aula, que estava escrito nas estrelas, Maktub, estava escrito nas estrelas. Então esse conhecimento que hoje eu trago das estrelas, que essa caravana de luz trouxe para mim, é um grande chamado, é um portal que se abre, é um novo ciclo, para que você que deseja conhecer a sua cigana e mais, você que quer cuidar da sua cigana na sua casa, você tenha liberdade para isso. Então, uma vez que você tem o seu altar, uma vez que você tem o conhecimento, uma vez que você tem as formas, você entende que você não depende de um pai de santo, de uma mãe de santo, que você não depende de um intermediário entre você e sua cigana, que você vai ter uma conexão direto com ela. E ela vai te intuir, ela vai te mostrar os caminhos, ela vai te revelar as coisas. Vocês terão um jeito, mas você tem que ter o terreno adequado para isso. E o único terreno que eu busco aqui é um coração sincero. É um coração que seja terra fértil. Porque quando eu comecei a me conectar com a espiritualidade cigana, eu não tinha muita coisa. Não era só dinheiro que eu não tinha, não, tá? Eu sempre falo que eu era muito dura quando eu aprendi a me conectar com a espiritualidade cigana, que eu morava numa barraca, mas não era só dinheiro, não, tá? Eu tinha um monte de dúvidas, um monte de medo, um monte de insegurança, um monte de padrão, depressão, ansiedade, todas essas coisas, assim, me deixando completamente maluca. E o povo cigano foi a âncora. Ele trouxe firmeza. Ele me mostrou como tudo isso me preparou para viver o que a gente está vivendo agora. Então, uma coisa, eu tenho certeza para você, se você se conectar com o seu cigano, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai seguir por um caminho que vai fazer sentido. Você vai começar a viver seu propósito. Inevitavelmente, na direção certa, você chega mais rápido. E quando esses obstáculos vierem, eles serão transformados através da pura magia. Porque eu já vi tantas coisas do povo cigano manifestar, tantas coisas incríveis, que me fez acreditar, inclusive, que tudo é possível. Aliás, esse é um dos grandes lemas da Caravana de Luz. Não existem portas fechadas para a Caravana de Luz. Não existem portas fechadas para o povo cigano. Eles dão um jeito. Então, se você está disposta, eu tenho um convite para você. O convite de você ficar nesses 7 dias, dessa conexão real, profunda, intensa, para que então você tenha os primeiros passos da conexão. Esquece o que as outras pessoas te disseram, esquece as outras formas, esquece as outras técnicas e se concentra nessa técnica, nessa metodologia, porque ela é validada. Busca o conhecimento, aplica o conhecimento e faz com devoção sincera. Um altar cigano na sua casa que vai fazer toda a diferença. Aí algumas dúvidas frequentes sobre o altar. Posso ter esse altar aonde? O ideal é que você tenha um altar na sala, no local de destaque, se isso for uma possibilidade para você. Mas, às vezes, o seu marido não gosta muito, às vezes você recebe muita visita, às vezes você pode, de repente, fazer um altar como se fosse numa caixa no seu quarto. É o local mais conveniente? Não é o local mais conveniente. O local mais conveniente é uma sala. Mas, se você não tiver, você pode botar numa caixa, né, no seu quarto. Aliás, você pode ter uma caixa altar. Como eu falei, eu comecei o meu altar com uma caixa e eu colocava tudo ali dentro depois. Eu ativava, tirava tudo, depois eu botava tudo ali dentro, depois, porque eu não tinha muito espaço, não estava na barraca. Não tinha muito espaço. Então, você pode fazer assim, tá? Você faz a sua conexão, monta o sistema e depois você desmonta se você não tiver essa possibilidade, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade do espaço, que têm dificuldade de convivência de outras pessoas, mas você precisa se conectar todos os dias. E se você puder ter um local bonito de referência, o que acontece? Toda vez que você passa ali, você lembra do povo cigano, ou seja, você vai abrindo e abrindo e abrindo essa porta. O altar nunca pode ser no banheiro, obviamente, mas é importante ressaltar. Posso fazer o altar na varanda? Posso oferecer um cesto de fruta na estrada para minha cigana? Você quer se conectar com sua cigana ou você quer sua cigana longe de você, né? Porque senão você bota na estrada longe, né? Tem gente que ainda fala assim, não, eu ainda botei uma cesta de fruta para minha cigana a 10 quilômetros da minha casa. Eu falei, meu Deus, você quer sua cigana longe? Se a sua cigana quer a sua cigana na sua casa, a fruta para a sua cigana tem que estar na tua casa. E, aliás, comam as frutas dos seus altares. A não ser que seja um altar de proteção, tá? Dos guardiões, aí eu não recomendo. Mas se você oferecer uma fruta, uma laranja, uma pera, uma uva, come! É praçada, é alimento abençoado. Coma, 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 não deixa nada mofar no teu altar, coma. O pão que você oferece no seu altar, você pode comer. Então, se você não conhece o fundamento mais aprofundado, você pega a cesta de fruta e bota longe.
bota no centro da mesa da tua casa. Na mesa que tu faz a refeição. Onde que eu faço ativação? Não tem lugar melhor para fazer ativação do que mesa que você come. Faz ativação na mesa que você come, se você não tem outro espaço. O importante é fazer. Tem um lema importante que a gente fala que é: faça aquilo que você pode com aquilo que você tem. Quando eu comecei, eu não tinha muito, mas eu tinha um coração disposto. E foi isso que me trouxe até aqui. E é só o que o povo cigano quer, né? Um coração disposto. E apenas os 4 elementos já são a grande chave da comunicação. Posso botar vinho no meu altar? Também é uma dúvida frequente. Evite, tá? Foca nos 4 elementos. Como te disse, se a sua cigana não for uma cigana guardiã, isso vai atrapalhar muito a conexão com essa cigana. Então, evite o vinho. Evite outros elementos, tá? Posso botar uma boneca? Não, prefiro que não coloque, tá? Atenção. Bonecas, coisas que você comprou em antiquário. Posso comprar coisas para o meu povo cigano em antiquário? Gente, dê preferência para comprar coisas novas ao seu povo cigano. E ainda quando chegar na sua casa, ainda passa um incenso para limpar. Consagra, oferece a energia dos elementos para fazer essa consagração. Uma imagem adequada para você ter no seu altar cigano é a imagem de Santa Sara, né? Nossa rainha, nossa padroeira. Ela é o barco, né? Se a vida é o mar, ela é o barco. Então, Santa Sara vai te guiar nessa jornada. E eu recomendo. Santa Sara é uma mãe divina pra gente. Ela acolhe todos os tipos de dores e preconceitos que você já viveu, que eu sei, que eu vivi. Então, ela transforma preconceito em sabedoria, em resiliência, em capacidade de seguir. Se você se conectar com o povo cigano, faça a sua devoção a Santa Sara. E se você puder ter uma imagem de Santa Sara no seu altar, eu recomendo. Mas eu não recomendo que você coloque uma imagem de um cigano, de uma cigana. Porque isso, como eu disse, vai acabar atrapalhando essa conexão. O povo cigano acaba se sentindo preso naquelas imagens. Então, a busca desses conhecimentos, ele é muito importante. E por isso que a Caravana de Luz é essa fonte desse conhecimento. É por isso que a gente manifestou a Universidade Cigana, para que você tenha acesso a esse conhecimento. É por isso que tem mais de 6.000 postagens nas nossas redes sociais, e vídeos e mais vídeos e mais vídeos falando sobre o povo cigano. Mas eu quero te convidar hoje para uma outra proposta. Eu quero te convidar para durante 7 dias a gente ficar junto nessa conexão com o povo cigano. Uma jornada, uma metodologia ponto a ponto, em exatamente o que você precisa fazer. O que você vai fazer no primeiro dia para se conectar com sua cigana, o que você vai fazer no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, e no final do 7º dia, você vai conhecer a sua cigana. Talvez o nome não saia em 7 dias, mas você vai conhecer a energia dela, você vai sentir ela. Você vai sentir porque você vai ter acesso a conhecimentos fundamentais e estruturais. Você vai conseguir porque a gente vai abrir as portas dessa conexão, e você vai conseguir porque eu vou estar do teu lado. Porque na Caravana de Luz, quem se torna nossa aluna, ela tem um acompanhamento. Você vai ter um grupo de alunos para eu estar ali esclarecendo suas dúvidas. Então, eu te convido para esse curso maravilhoso, que tantas pessoas já transformou, que tantos relatos já aconteceram, que tanta coisa linda aconteceu, que é o curso 7 dias para conhecer a sua cigana. Ele é um curso na Caravana de Luz que é uma porta de entrada, com esse passo a passo, com essa metodologia, que serve para você que quer saber o nome da sua cigana, vai te dar meios para isso. Ele serve para você que já conhece a sua cigana, mas que você quer se aprofundar na conexão com ela. Então, para você ter, quando você segue essa metodologia certinha, você aprofunda a sua conexão. Esse é um curso para você que teve sua cigana em algum momento e se desconectou dela. Ela vai te ajudar a te reconectar. E que vai dar todos os fundamentos básicos para que você cuide da sua cigana na sua casa. Que a gente trouxe aqui na sala, mas é óbvio que tem muito mais que isso, né? Tem muito mais do que isso. O povo cigano é muito vasto, gente. Ele andou por todos os cantos desse planeta. Tu imagina quanto conhecimento tem sobre o povo cigano. Mas a proposta é só 7 dias, tá? Eu não estou prometendo aqui para você todos os conhecimentos, porque temos caminhos mais avançados para isso. Mas só 7 dias. E eu tenho uma pergunta para você. Será que a sua cigana merece 7 dias da sua dedicação? Será que você pode dedicar uma semana, 1 hora por dia, para você se conectar com ela?
Se a sua resposta for sim, eu te convido para esse curso muito especial e numa condição muito especial também. Eu vou ser sua professora, né? E eu amo, amo, amo dar assistência para vocês, porque foi muito solitário o meu caminho do desenvolvimento mediúnico, e eu me emociono com cada história, eu vibro com cada história. Eu amo acompanhar as minhas alunas, eu dou toda assistência, eu tiro as dúvidas, porque é lindo ver o florescer de vocês. É por isso que faz sentido para mim, e isso é o que faz a minha vida fazer sentido, então é um caminho maravilhoso. Então não é um curso online que você vai comprar e que você nunca nem vai falar com o seu professor, com diversos cursos que eu já comprei, que eu nunca nem falei com o professor. Eu vou estar ali num grupo para dar assistência, para fazer o seu acompanhamento. Todo passo a passo vai estar ali montado, você vai ter acesso vitalício a esse curso. Eu tenho uma condição muito especial para que você se torne hoje nossa aluna, adentrando na Universidade Cigana, adentrando num mundo de conhecimento. Literalmente atravessando a porta, atravessando o portal que foi aberto através desse conhecimento, para que vocês conheçam a sua cigana. Gente, e esse curso eu tenho uma condição especial para vocês, por apenas R$ 97. Esse é o valor de troca para que esse fluxo aconteça, e você vai ver que cada centavo investido no povo cigano, ele volta para você, porque, como eu disse, o conhecimento, ele liberta do sofrimento. Então, é claro, esse conhecimento, ele é muito mais vasto. Aliás, já vou pedir à equipe, se puder me ajudar aqui, já colocar o link aqui embaixo no chat para vocês. Esse conhecimento, ele é muito mais vasto e ele é extremamente mais precioso, porque ele é a porta da libertação do sofrimento, né, gente? Você imagina que maravilha, naquele dia que você está arrepiada de angústia, você conta com sua cigana. Tu imagina, você precisa saber sobre os seus caminhos afetivos, sobre os caminhos do seu coração, e você ter um acolhimento, você sentir uma direção. Você vai estar com a sua cigana. Não vai ter intermédio. Você não tem que esperar uma cartomante, você não tem que esperar uma situação. Você vai estar ali com a sua cigana. E quanto vale isso para você? Às vezes a gente passa a vida inteira procurando um amor. Às vezes a gente passa a vida inteira procurando uma amizade verdadeira. Às vezes a gente passa a vida inteira tentando reparar os problemas que tivemos com os nossos pais. E às vezes o amor está ali e a gente não repara. E uma coisa que eu aprendi com o povo cigano é que o amor que eu sempre procurei estava ali. É por ele que eu me sinto acolhida todos os dias, amada todos os dias, e eu amo mais todos os dias. E eu te convido para uma vida com o povo cigano, porque essa transformação que aconteceu para mim, ela vai acontecer para você. Essa virada de chave, ela vai acontecer. E é uma pena que 10 anos atrás não tinha tanta essa coisa de influencer, de registrar, né, gente? Porque, afinal, 10 anos atrás, a internet não era, né? Era mato tudo isso, né? E eu não tenho esses registros, gente. É uma pena, porque eu era muito louquinha da cabeça, gente. Eu era muito ansiosa, eu era muito desesperada. Eu tinha crises e mais crises de identidade, de vazio que eu carregava dentro do meu coração. Parecia que eu nunca ia ser feliz. E hoje estar aqui falando disso me faz lembrar que eu sou a prova viva de que o povo cigano pode manifestar o extraordinário na sua vida e pegar o pior dos seus dias e transformar em uma grande história de superação. Pegar as piores histórias de doença e transformar em pura cura. Os corações mais partidos e transformar em amor. As contas bancárias mais escassas e transformar em dinheiro. O povo cigano vai revolucionar a sua vida. Basta que você tenha coragem de dedicar 7 dias para conhecer a sua cigana. Então, eu faço esse convite para você. A gente vai colocar lá no grupo o link para vocês agora. A gente vai abrir o grupo para ajudar a tirar as suas dúvidas. E eu te faço esse chamado porque é uma nova fase. Como eu disse, eu estou abrindo um portal. Inclusive, eu estou aqui com ela, olha, a chave mestra. Ela que representa a chave que abre todas as portas e todos os caminhos. Ela que manifesta o improvável. Ela que abriu essa magia. Então, hoje ela abre esse portal
para que você venha para essa universidade cigana e você se torne a nossa aluna. E a gente vai conversar mais agora lá no grupo, a gente vai finalizar essa aula agora. E a gente vai conseguir tirar as dúvidas de vocês e ajudar a inscrição de vocês lá no grupo. E eu quero dizer que foi uma honra absoluta te receber, que foi uma alegria enorme estar com você. E eu espero que esse chamado ressoe no seu coração, porque quando você tomar essa decisão, você pode ter certeza que muitos caminhos serão abertos. E a gente termina com essa simbologia, a roda. Às vezes a gente quer que o povo cigano venha, mas a gente tem que andar nessa direção. Nada vem de graça. O povo cigano não vai vir na tua direção sozinho. Você tem que ir em direção a ele. Então,